Oi, turminha, tudo bem? Voltei para continuar falando de água com vocês. Na aula de hoje, nós vamos abordar as mudanças de fase da água, tá? Por que a água ela fica sólida? Por que ela fica líquida, né? Olha o que eu deixei aqui para vocês. Por que a roupa seca no varal? Por que o gelo derrete? Por que aparecem gotas de água do lado de fora do copo quando eu tomo água gelada? Já perceberam isso? Quando a gente coloca água gelada dentro de um copo, do lado de fora dá umas gotinhas de água. Gotas de água. Por quê? Por que o gelo derrete? Né? Então, a água, ela muda de fase, ela muda de estado. Ela pode ser sólida e ficar líquida e ficar gasosa. Ou ela pode ser gasosa, ficar líquida e ficar sólida. Isso é uma propriedade da água. Tudo depende da temperatura e da pressão. Então, por exemplo, olha aí o desenho. Se eu tenho um cubo de gelo e fornecer calor para ele, né? Se eu aumentar a temperatura, esse gelo que está no estado sólido muda de fase e passa para o estado líquido. A que se deve essa transformação da água sólida para a água líquida? Se deve a dois fatores: a temperatura, calor ou frio, tá? E também a pressão. Turminha, eu não vou tratar da pressão aqui nessa aula com vocês, tá bem? Por quê? Porque é um conceito mais complicadinho. Então, nós vamos tratar das mudanças de estados físicos com base na temperatura. Temperatura, gente, é quente e frio. Quem aquece o ambiente? O sol. Quem esfria o ambiente? Quando o sol vai embora, o ambiente esfria. Então, as mudanças de estado físico, por exemplo, de sólido para líquido. Água em gelo, água líquida. Isso aqui acontece por causa da temperatura, tá bem? E olha que legal. Vamos entender esse desenho, tá? Cada bolinha representa uma molécula de água. Água no estado sólido. Vocês se lembram, ó, que as moléculas são todas juntas e organizadas? Água no estado líquido, as moléculas de água ficam um pouco mais afastadas. E água no estado gasoso, as moléculas estão bastante afastadas. Vocês estão percebendo que existem umas setas neste desenho aqui, ó? Por quê, gente? Porque quando as moléculas de água ganham calor, quando a temperatura aumenta, quando o dia está quente, as moléculas de água, elas começam a se agitar, a se mexer. Sabe quando você pega umas bolinhas que pulam muito alto de borracha, que você joga, elas vão e vai quicando? Imagine isso, tá? Cada bolinha que quica é uma molécula de água. Quando a temperatura aumenta, quando o dia está muito quente, a água que estava lá, ó, coladinha uma na outra no estado sólido, ela começa a se agitar. Tá vendo aqui um pauzinho azul mostrando que a água está começando a agitar. Aí, quando eu aumento mais a temperatura, ela se agita mais e ela começa a se afastar, olha. As moléculas de água ficam assim, ó, mexendo, se agitando. E quando eu aumento mais ainda a temperatura, elas se agitam tanto que elas se afastam umas das outras. O calor faz com que as moléculas de água se agitem e se afastem umas das outras. Aí acontece a mudança de estado, de sólido para líquido para gás. Vou repetir porque isso é importante, hein? O aumento da temperatura, o calor, faz com que as moléculas de água comecem a se agitar. Quando elas se agitam, elas se afastam. Aí a água muda de sólido para líquido. E quando elas se agitam mais ainda, que está mais quente o dia, ela muda para o estado gasoso. Interessante? Gente, é muito legal. Tá bem? Isso se chama química, que vocês vão aprender em detalhes a partir do 9º ano com a professora Laurenza. Vocês vão amar, gente. Eu adoro a química, assim, eu sou encantadíssima com a química. Tudo bem? Agora, olha que interessante. Eu tenho, então, um esquema das mudanças de fase da água, né?
água no estado sólido, água no estado líquido, água no estado gasoso. Observe, gente, que eu tenho uma seta aqui em cima, ó, dizendo que a temperatura aumenta. O que eu entendo disso? Entendo que quando a temperatura estava baixa e a temperatura aumenta, a água muda de sólido para líquido, de líquido para gasoso. Agora, olha aqui embaixo o contrário. A seta está indo para lá e está dizendo que a temperatura diminui. Então, quando a temperatura diminui, está ficando mais frio, a água gasosa vira água líquida e a água líquida vira sólida. Isso é verdade? Quando a temperatura diminui, fica baixa, a água solidifica? Sim, é o que acontece na geladeira. Quando eu pego lá na forminha de gelo, ponho a água líquida, essa água líquida estava a temperatura ambiente, vamos supor aqui 20 graus. Quando eu ponho no congelador, o congelador é menos 2 graus. Eu abaixei a temperatura, aí a água congela, ela vira sólida. Por quê? Porque as moléculas que estavam aqui agitadas param de se agitar. Aí a água fica sólida. Gente, será que vocês estão entendendo? Isso é tão importante de saber, porque nós já sabemos que a água tem 3 estados, mas por quê? É por causa da temperatura que faz as moléculas ficarem se agitando, se afastando ou se aproximando. Muito bem? Agora, vamos aprender novos nomes, tá bom? Quando eu coloco calor, a água vai de sólido para líquido. Essa transformação se chama fusão. A água, quando o gelo derrete, concordam? Ó? Se o gelo derreteu, ele fundiu, fusão. Vocês já ouviram falar em ferro fundido? O ferro fundido é o ferro derretido. É o mesmo processo. O ferro não é sólido, mas se eu aumento a temperatura, ele derrete. Então, é fusão do ferro, assim como é a fusão da água. Então, quando a água passa de sólido para líquido, fusão. De líquido para gás, para gasoso, eu chamo vaporização. Líquido para gás, vaporização. Onde tem água vapor? Na nuvem. Na panela, quando você está cozinhando lá, sua janta. Tudo bem? Então, quando eu aumento a temperatura, a água passa para líquido e se eu aumentar mais a temperatura, ela passa para gasoso. Por isso que num dia de muito calor, que o sol tá lá estalando mamona, a água evapora rápido. O que é evaporar? É vaporizar. A água vira gás. Por isso que a roupa no varal seca. Quando o dia está muito quente, a temperatura do dia aumenta muito porque o sol esquenta o ar. Aí as moléculas líquidas começam a se agitar e se afastam. Aí elas passam para o estado gasoso. Tá bom? Agora o contrário, gente, também é verdadeiro. Observe. Quando eu vou diminuindo a temperatura, quando eu vou tirando o calor, a água do estado gasoso passa para o estado líquido. Quando a água do estado gasoso passa para o líquido, eu chamo essa transformação de condensação. Gente, isso aqui é chuva? Pensa. Água gasosa que virou água líquida. Água da nuvem que virou água líquida. Isso é chuva, não é? Condensação é o que acontece lá dentro da nuvem para fazer a chuva. Legal? Legal demais. E aí, quando essa água tá líquida, choveu como hoje, tá chovendo ainda, na verdade. Essa água líquida, se eu tirar mais um pouco de calor dela, se eu esfriar ela mais um pouco, ela sofre a solidificação e vira sólida. Legal? Eu acho, gente, eu acho muito legal. Então, se eu vou tirando o calor, se eu vou congelando o ambiente, a água passa de gasoso para líquido. Isso chama condensação. De líquido para sólido, solidificação. E de sólido para líquido, fusão. E de líquido para vapor, vaporização. E de sólido para gasoso, ó. De sólido para gasoso, chama sublimação. Também acontece, gente, quando a temperatura aumenta muito rápido. Aí o que é sólido, a água sólida, já virou gás. E o contrário, quando a água do estado gasoso passa direto para sólido. Eu chamo
sublimação também ou ressublimação. Ok? Por isso que a seta, ó, tá nos dois sentidos, tá? Tanto de sólido para gasoso é sublimação e de gasoso para sólido também é sublimação. Tem livro que chama ressublimação. É o mesmo processo. Legal? Legal. Adiante. Vamos falar da vaporização? Aqui, ó. Vaporização é quando a água líquida vira gás. Na natureza, gente, tem 3 tipos de vaporização da água: a evaporação, a ebulição e a calefação, tá? Evaporação é o que acontece lá no varal. Na evaporação, gente, a água passa para o estado gasoso espontaneamente e lentamente. Por isso que a roupa demora a secar. A água da roupa lá no varal evapora. Evaporação é a vaporização, é a passagem de líquido para gás de forma lenta, tá? A ebulição ocorre quando existe uma fonte de calor, como no fogão, e aí forma-se bolhas na água, e é um processo mais rápido do que a evaporação. O que é a ebulição, então? Quando você vai colocar água para ferver, para fazer café. Você colocou uma fonte de calor, que era a chama do fogão, certo? E aí você vai percebendo que quando a água vai esquentando, vai formando-se umas bolhas no fundo. Essas bolhas sobem e estouram na superfície. Aquilo já é a bolha de ar, de água no estado gasoso, tá bem? A ebulição, gente, ela é um processo rápido. Por quê? Porque eu coloquei fogo, ó. Eu forneci uma fonte de calor. Então, ela acontece mais rápida do que a evaporação, tá bem? E a calefação ocorre quando existe uma fonte de calor, um fogo, e a água passa para o estado de vapor muitíssimo rápido. Por exemplo, quando a água cai na chapa quente, já viu? Quando a gota d'água cai na chapa quente, gente, ela passa de líquido para gasoso muito rápido, tá? Aquilo chama calefação. A fonte de calor foi muito intensa, foi uma temperatura muito alta, então aconteceu uma calefação. Então, a diferença, percebam, principal, ó, é a velocidade do processo. A evaporação acontece lenta, a ebulição um pouquinho mais rápido e a calefação mais rápido. Mais rápido que a transformação de líquido para gasoso. Tá bom? Da água. Então, a evaporação, roupa secando no varal. Processo lento. A ebulição, quando eu coloco aqui, ó, a chama do fogão a gás, ó, põe para ferver, formam as bolhas. Isso aqui já é água no estado gasoso, que está evaporando aqui, ó, ebulindo, perdão. E a calefação, quando a água quente cai na frigideira. Eita, quando a água cai na frigideira quente e ela rapidamente já vira gás. É a calefação. A gente vê muito calefação, né, nas barraquinhas aí onde o povo faz churrasquinho de gato. Que é uma delícia, né? E a sublimação? A sublimação é a passagem de água sólida para gasosa. Vamos voltar naquele slide, ó. Aqui. Sublimação pode ser de sólido, de água sólida para gasosa, ou o contrário, ó. A seta tem 2 sentidos. Ou água gasosa para sólida. No caso do meu exemplo aqui, a sublimação, ela acontece com a água sólida para gasosa. Tá bem? É com o gelo seco, né, turma? O gelo seco, na verdade, ele não é formado de água, ele é formado de gás carbônico. O gelo seco é gás carbônico, tá bom? Mas quando o gás carbônico, que estava numa temperatura muito baixa, estava sólido, aí ele é colocado na temperatura ambiente, que está mais quente, ele sofre sublimação. Ele passa para o estado de vapor. E aí ele puxa água. Aí nós vemos essa fumaça aqui, ó, o gás carbônico, quando vira vapor, ele puxa água. Aí nós vemos essa fumaça aqui misteriosa, né, que o povo coloca aí em bairro chique. Em bar chique, né? Tá bem? Adiante. E para fechar nossa aula sobre as fases, sobre as transformações da água, só quero mostrar esse gráfico aqui, olha. Olha como esse gráfico ele é importante, gente. Eu tenho aqui a temperatura e o tempo. A temperatura está em graus Celsius. Então, eu tenho 0 graus Celsius e 100 graus Celsius.
tô falando de água, tá bom? Gente, quando a água ela está abaixo de 0 graus, ela está no estado sólido. Então, ao nível do mar, tá bom? Se eu pego a água e coloco essa água numa temperatura de 0 grau, aí ela vai para o estado sólido, ela é gelo. Abaixo de 0 grau. No zero, gente, no 0 grau, ela começa a virar líquida, porque acontece a fusão. A fusão, lembra que é o derretimento do gelo? Então, a fusão da água acontece a 0 graus. Então, se eu abrir a geladeira, tirei o gelo de lá, o gelo começou a derreter, é porque ele atingiu 0 grau. A água só sofre fusão a 0 graus, ao nível do mar, tá bem? Aí a temperatura está aumentando, olha. Quando essa temperatura aumenta, essa água que derreteu, que virou água líquida, quando essa água líquida chega a 100 graus Celsius, ela sofre ebulição e passa para o estado gasoso. Olha que interessante esse gráfico, é maravilhoso. Cai em provas, tá, gente? Inclusive do ensino médio. E é um gráfico simples de entender, olha. A 0 grau, a água derrete. A 100 graus, a água vira vapor. Então, a fusão da água, a temperatura de fusão da água, a temperatura em que o gelo vira líquido, é 0 grau. E a ebulição da água, que é a passagem de água líquida para vapor, acontece a 100 graus. Vocês vão ver muito isso, tá? A água funde a 0 grau e ela sofre ebulição a 100 graus. A água só vira gás quando ela atinge uma temperatura de 100 graus Celsius. Legal? Muito legal. E assim nós terminamos nossa aula de hoje, tá bem? Um abraço e até na semana que vem. Tchau!